Agradecer a presença do nosso vice-prefeito, amigo, professor Jacob, que de pronto atendeu o nosso chamado. Quando a gente mandou o convite, ele disse, pode contar comigo, eu estarei lá e pode perguntar o que quiser, viu, Jefferson? Ele disse, pode perguntar o que quiser. Ele disse que não tem nada escondido, não tem rabo preso com nada, nem com ninguém. E a gente gosta aqui assim, né? Que a gente tem a total liberdade de bater um papo. Na verdade, aqui é uma conversa, é um papo que a gente vai desenrolar aqui durante mais ou menos 1 hora e 20. E quem não estiver acompanhando agora, ao vivo, né? No YouTube, no Facebook, posteriormente nós iremos postar no Instagram do Vitrines, do podcast Vitrines, e também no PB Society e outras redes que nós temos em parceria. Mandar um alô, um abraço para nossos apoiadores, né, Debrando? Tá no ponto aí, colocar o vídeo aí pra gente dar aquela moral a quem dá moral a gente, né? Porque um projeto desse aqui, ele requer, tem despesas e a gente precisa de apoio, precisa de pessoas que nos ajudem. E graças a Deus as pessoas estão confiando na gente, estão acreditando na gente. Então, assim, a gente vai iniciar, já soltou o vídeo aí, Debrando? Dos apoiadores. Quando soltar, me avisa que é para eu falar aqui sincronizado com você, viu? Você começa e eu começo aqui também. Lembrando que o podcast é um projeto sem muita frescura, né? A gente tá aqui, vamos agradecer a Cimentar, né? Distribuidora de cimento, meu amigo Romênio, que fica ali na saída para Pinhacó, em frente à praça do Bivar Olinto. A Cristal Ótica, do meu amigo Langstein, que fica aqui na Rui Barbosa, por trás do edifício Estevão. Pessoas que estão acreditando no projeto. E o Langstein também é proprietário da Mais Visão Optometria, que é uma clínica onde você vai lá e ajusta o grau do seu óculos e sai com a visão perfeita, né? Agradecer também a Lima e Azevedo, do Dr. Rafael, que esteve aqui conosco, né? Consultoria em gestão pública. E a partir desse dia ele começou a nos apoiar. A galera da Music Mais, a sua loja de instrumentos musicais, do nosso amigo Ítalo Lacerda, ali na Rua do Prado, próximo ao teatro. Plantãodahora.com.br, o seu guia em primeiro lugar, né? Um abraço para meu amigo Breno Music, parceria fechada, né? E a Inhaque Lanchonete, ela fica na Rua do Prado, na esquina do Antigo Cinema. Quer lanchar bem, vai lá na Inhaque, né? Que é perfeito o lanche deles. A gente tá com a parceria com a Flow Personalização, que foi a galera que fez a nossa caneca, que fica ali na Frei Martinho, vizinho à Rádio Itatiunga. Você quer um produto personalizado, vai lá. E fechamos essa semana o apoio do Brother Construções, né? O construtor Brother, que está nos apoiando aí também, e será o nosso entrevistado na próxima semana, estará aqui batendo um papo com a gente. Sem mais delongas, Jefferson, eu deixo para você a incumbência de anunciar o nosso entrevistado e fazer a primeira pergunta. Pois é, como de praxe, primeiro nós vamos perguntar quem é o professor Jacob. Ok, então, boa tarde a todos os que acompanham esse podcast Vitrines. Saudar você, Jefferson Saldanha, Ednei Soares, o Idelbrando aí na técnica e o nosso amigo Everaldo. Everaldo que saiu de Pernambuco, Jefferson e Ednei, e mudou de sobrenome. Antes era Nunes, depois passou Everaldo da TELP, Everaldo do PT e hoje é Everaldo da Rede. Eu encontrei, você falou no Pernambuco, e eu lembro que uma vez eu encontrei Everaldo no entroncamento ali, quando você entra para Santa Terezinha do Pernambuco. Exatamente. E, se eu não me engano, ele tem uma casinha ali, uma propriedade ali, né? Ele ficava ali pegando carona, naquela época não tinha condições de vir para Patos, aí ficava pegando carona. Hoje é um posto de gasolina muito bom ali. É dele? Você vê. Não. Ele andava com aquele saco, como aqueles caras que andam no asfalto. Aí você encontra muito por aí, né? Andarilho, pronto, exatamente, era um deles. Mas voltando à sua pergunta, Jefferson, quem é Jacob, né, rapaz? Eu sou um brasileiro natural de Brasília. Brasília, sou candango. Meus pais são daqui da Paraíba. Meu pai é de Areia, minha mãe de Borborema, no Brejo da Paraíba. E meu pai foi trabalhar na construção de Brasília. Aquela época da década de 50, né? 57, 58. E eu sou natural lá. Nasci em 62. Eu e mais 2 irmãos nascemos lá. E em 67, 68, nós voltamos para Paraíba. Meu pai, minha mãe e 3 filhos. Moramos, no meu caso, 20 anos lá em Areia, tá certo?
E nasceu mais 5 irmãos, são 8 lá na casa dos meus pais. 5 homens e 3 mulheres. E a vida nossa foi essa. Meu pai caminhoneiro, a vida toda, e minha mãe do lar, para criar os filhos. Isso foi toda a nossa vida. Meu pai, com 50 anos de caminhão, aposentou, e veja como são as coisas. Fazendo caminhada em Campina Grande, há exatamente 16 anos, foi atropelado. Ali na Almirante Barroso, é uma avenida bem conhecida ali em Campina Grande, né? Avenida Almirante Barroso, onde você sai ali do Campo do 13, o quartel do 40, isso, em direção ali hoje como que vem para o INSA. A gente morava ali no Cruzeiro. E aí perdi meu pai fazer 16 anos. E tem minha mãe ainda, que está com 83 anos ainda. Mas graças a Deus já vai fazer 32 anos aqui em Patos. A próxima pergunta seria justamente essa. Como é que o professor Jacob veio parar em Patos? Rapaz, aí você vê. Comecei em Brasília, no Planalto Central. Voltei para Paraíba, né? Voltei não. Retornei com meus pais a Paraíba. De Areia, eu fui fazer meu doutorado em agronomia em São Paulo. No interior de São Paulo, na Unesp, em Botucatu. Aí passei 3 anos lá, de 90, quando foi em 93, eu vim para Patos após ter feito concurso público da Universidade Federal da Paraíba. A gente não tinha Universidade Federal de Campina Grande. Então, desde 93, eu estou aqui em Patos. Fui diretor do campus da universidade aqui, fui chefe do departamento de engenharia florestal 2 mandatos, fui coordenador do programa de pós-graduação em ciências florestais. E em 2002 foi criada a UFCG, né? Foi desmembrado a UFCG com a sede em Campina Grande. E aí eu fui trabalhar com o reitor na época, o reitor Thompson Mariz. Fui ser assessor dele, depois fui diretor do PEASA, que era o Programa de Estudos para o Semiárido, que terminou evoluindo, crescendo, e hoje é o INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, né? Fui coordenador geral de extensão de toda a Universidade Federal de Campina Grande, assumi algumas vezes a pró-reitoria de extensão. Depois retornei para Patos, terminei através do nosso amigo Tony, que faleceu a semana passada, hoje está fazendo 8 dias, né? Foi um dos que me convidou para fazer parte do partido, ele e Dr. Jorge Firmino, junto com o nosso amigo Everaldo e o professor Hernande Leite, que foi diretor também do campus da universidade aqui, na época, o UFPB. Todos ex-companheiros nossos do GIASP, né, Everaldo? Exatamente. Nós fizemos parte do GIASP. E foi bom tocar no nome de Tony, porque é uma pessoa que, com certeza, deixou um grande legado para toda a sociedade de Patos. Era um cidadão altamente comprometido, né, com as causas sociais, e uma pessoa que com certeza jamais será esquecido, porque deixou um grande legado para toda a sociedade de Patos. Professor Jacob, nós sabemos da sua história, um pouco da sua história, depois que você se tornou uma pessoa pública, né? Alguns fatos da sua história vieram à tona e a gente vai começar a procurar saber, se informar. Como o professor Jacob conheceu a sua esposa, onde começaram a vida? Mas é interessante essa pergunta, eu não esperava essa pergunta não. Mas eu até digo por aí que eu vou entrar com um processo judicial contra ela. Ela foi aluna minha lá em Areia. Enquanto eu fazia agronomia, naquela época ninguém ganhava dinheiro, não tinha emprego como tem hoje, né? E a gente tinha que correr para dar aula. E eu fazia agronomia, entre 80 e 83 fiz agronomia. E comecei a dar aula no colégio estadual em Areia. Fui professor do estado 11 anos. Né? E quando foi em 83, comecei a dar aula no colégio de freiras alemães lá em Areia, semelhante ao Cristo Rei aqui. E conheci Patrícia lá como aluna minha, rapaz. Veja como são as coisas. E aí começamos a namorar. Eu fui fazer o doutorado em 90 em São Paulo. Ela fazia educação física em Campina Grande, na UEPB. E aí ela abandonou o curso e foi para São Paulo.
casar comigo lá. Você vê como mulher é corajosa, né, Jefferson? É verdade. É verdade. Aí em 93 voltamos aqui para Patos e ela recomeçou o curso. Como ela fez a matrícula novamente na UEPB, para concluir o curso de Educação Física, que faltava um semestre, eram 2. Como eu vim para cá, então, para acompanhar o cônjuge, na época, aí ela podia vir para cá e para qualquer curso, né, que aqui não tinha Educação Física. Se tivesse Educação Física, obrigatoriamente ela teria que vir fazer Educação Física. Que fosse na Federal, na particular, obrigatoriamente ela teria que vir. Aí ela optou em fazer Engenharia Florestal. Aluna minha na Engenharia Florestal. Novamente. Novamente. Veja aí, ó, lá no magistério, né? Agora na Engenharia Florestal, na graduação. E quando terminou Engenharia Florestal, ela queria como que parar de estudar. Eu disse, olha, é melhor continuar estudando. Foi fazer mestrado em areia. Ora, eu já era professor em areia, lá só no mestrado e doutorado. Foi aluna minha e orientada minha. Então ela passou a vida lhe perseguindo. É, por isso que eu estou entrando com um processo contra ela. Terminou o mestrado, ela queria parar. Eu disse, não para, vai fazer o doutorado. Ela foi fazer o doutorado. Quem estava lá para dar aula? Jacob. De novo, rapaz. E aí foi aluna minha também no doutorado, orientada minha, e fez concurso para o UFCG em Pombal. Então, Patrícia começou como professora em Pombal, passou 2 anos lá, e depois de 2 anos ela veio para onde? Patos, aonde eu dava aula, e até hoje sou professor. Veja a coisa, Jefferson. Essa perseguição toda resultou em quantos filhos? 3. Inclusive, Não poderia ser diferente, né, Verão? Inclusive, hoje pela manhã encontrei com meu amigo Bremer, né? Foi? Seu filho. Encontrei ele, eu disse a ele, já tá, seu pai vai participar conosco do podcast e dar uma olhada e lá. hoje ela é professora aqui do curso de Engenharia Florestal. Né? Ou seja, já estava tudo escrito. Não, eu acho que estava. E aí eu posso entrar com processo, né, contra ela por algum problema. Eu vou com os advogados, eu vou consultar. E aí são 3 filhos, rapaz. Só não nasceram aqui porque, na verdade, como eu não tinha familiares aqui na época, né? Aí só nasceu em Campina Grande, João Pessoa, mas no outro dia estava aqui. Para mim, eu considero como sendo daqui. Já todos formados? Todos, graças a Deus. A mais velha é casada, mora em São Paulo, casada com o filho do nosso amigo Nitinho, da Carreiro. Sim, sim. Todos 2 são odontólogos. Minha menina terminou o doutorado agora na USP, lá em Ribeirão Preto, São Paulo. O marido dela, Maico, já terminou o mestrado, é bucomaxilo. Sempre está vindo aqui fazer cirurgia aqui em Patos. Vem num dia, volta no outro, aquele negócio todo. O Bremer, que você conheceu hoje, é engenheiro civil, mestre em engenharia também lá pela UFPB em João Pessoa. E a mais nova é médica, né, e está fazendo residência médica em Aracaju, lá no estado de Sergipe. Antes da próxima pergunta, registrar aqui alguns internautas que já estão interagindo conosco. Agradecer o carinho da Jeruísa Maria Amante Félix, também da nossa querida Fátima Nunes, professora aposentada, influencer, é uma pessoa que tem milhares de seguidores, está aqui sempre nos acompanhando. Também a Ana Paula Linhares, da Mahogany, gerente da Mahogany, não perde sequer um só programa. E também a Lúcia Campos, professora Lúcia Campos, também nos acompanhando. Agradecer o carinho de todos, pedir para que dê o like e compartilhe para que a cada dia possamos chegar mais longe. Ednei, tem algum registro aí para fazer? Não, só a Jeruísa mandou aqui um abraço para o professor Jacob, para Ednei, para Jefferson. Manda também para meu amigo Delbrando, viu? Que ele está aqui todo o programa. Professor, a gente falou um pouco da sua vida profissional, acadêmica, como você começou lá atrás, onde você conheceu nossa querida Patrícia. Manda um abraço para ela, com certeza ela deve estar na audiência. Ah, sim. E esse outro lado do professor Jacob, quando foi que a política, o mosquitinho da política lhe ferrou? Eu sempre digo que a política é um bicho que ferrou a gente e o ferrão não sai, não. Mas é verdade mesmo, Ednei. Mas antes eu gostaria de também mandar um abraço aí para a Jeruísa, para a Fátima Nunes, né, para a nossa amiga Ana Paula, lá da Mahogany, né? E a professora Lúcia Campos também, tá certo? Mas aqui em Patos,
começou pela política universitária, rapaz. Eu cheguei aqui em 93, no dia 24 de setembro, dia de Nossa Senhora da Guia. Eu não sabia que era o dia da padroeira de Patos, né? Cheguei aqui, a cidade parecia um deserto. Dia 24 realmente não tem mais nada, né? É verdade. E eu comecei logo errando aqui, em frente à prefeitura, eu dobrei à esquerda. Eu vim aqui nessa Pedro Firmino e dobrei à esquerda, rapaz. Tinha um pessoal lá, do trânsito mandou parar, e que aquele outro dia eu pedi desculpa, que não pode dobrar à esquerda, né? Para pegar ali para frente do Banco do Brasil. E cheguei aqui, fui para o curso de engenharia florestal, como tinha sido concursado, e com menos de um ano já me colocaram como chefe de departamento aqui. Eu digo, meu amigo, eu nem conhecia bem a universidade, né? Aí assumi a chefia de departamento, depois fui para outro mandato, e com menos de 3 anos, né? 3 anos e um pouquinho, fui candidato a diretor aqui do campus, ganhei a eleição e exerci o mandato naquela época de 97 a 2001. Então, na verdade, começou tudo aí pela política universitária. Geralmente outro dia a gente conversou com o Ulisses aqui, o secretário de Juventude, e ele disse que muitas dessas pessoas que a gente vê hoje na política começaram nos grêmios estudantis, nas escolas, né? No caso do professor Jacob, foi na universidade. E parece que quando a gente entra na primeira, e quando ganha é que o cara toma gosto, né, professor? Mas lá em Areia, na época, rapaz, eu fui diretor do Colégio Estadual em Areia, colégio grande, colégio de 1.200 alunos, né, manhã, tarde e noite, da quinta ao terceiro científico na época, hoje que é ensino médio, né? E naquela época, por brincadeira lá, eu me candidatei a vereador, mas sem aquela pretensão nenhuma, né? Só para compor. Mas aqui mesmo foi em 2016. O nosso amigo Tony, é interessante, rapaz, não foi nem Tony, foi doutor Pedro Jorge, doutor Jorge Firmino. Eu estava no aeroporto em João Pessoa, isso era por volta de 2 horas da madrugada que eu ia participar de uma banca de doutorado em São Paulo. E doutor Jorge estava lá também e me viu de longe e foi conversar comigo. Aí começamos a conversar, ele disse, mas rapaz, nós falamos no seu nome, seria uma boa pessoa para a gente montar um partido lá em Patos. Mas eu disse, mas e já tem gente? Ele citou o nome de Everaldo, de Tony, do professor Hernandes, aquele negócio todo. E ficamos conversando lá. E marcamos, quando ele voltou da viagem dele, eu da minha também, depois de 1 mês, 2 meses, nos encontramos. E aí, olha o que é que acontece. Na época, Everaldo está aqui, não vai deixar de mentir, o negócio nosso era, deles e meu também, era procurar um médico para ser o candidato. E o partido era a Rede. Eu não queria me filiar para ser candidato, não, era só para me filiar mesmo. Aí fomos a alguns colegas aqui médicos, nenhum topou. Em 2016, sem querer, e o dia se aproximando, e eu disse, mas quer dizer que vocês me convidaram para participar de um partido, criar um partido aqui, que no caso era a Rede. E a gente não vai lançar ninguém. Aí eu disse, olha, se não tiver ninguém, eu coloco meu nome à disposição. Eu disse isso a Everaldo aqui no Posto Paizão. Isso às 5h30, 6 horas da tarde. E disse numa brincadeira ali, aquele negócio, quando menos espera, no outro dia chega... Sem pretensão. Sem pretensão. Chega Everaldo, chega Tony e professor Hernando lá na minha residência. Para conversar comigo, eu digo, pronto, deve ser outro médico que a gente vai procurar. Que médico? Parece que o médico era um médico de plantas, médico de solo, no caso que era eu, né? E entrei nessa, Ednei e Jefferson, em 2016. Veja que loucura. Contra Nabor, contra Dinaldinho, contra Silvano e Lenildo Moraes, que estava, né, exercendo o cargo de prefeito aqui, porque Francisca tinha sido afastada. Isso. E a gente só tinha um candidato a vereador. E o vice era o professor Deusimar. Eu acho que Jefferson lembra que tinha um prédio aqui na esquina, perto da Paraíba Calçados, que foi montado um shoppingzinho ali, não foi? Sim, era o Shopping Patos. E lá em cima tinha um bar. Era que, inclusive, funcionou a sede da AISP na gestão de Carlos Estevam. Pronto. Lá tinha o restaurante da AISP lá em cima. E aí a gente começou nessa brincadeira e vai... E resiste a candidatura de Jacob e Deusimar. Né? Depois
de alguns atropelos, mas foi registrada a candidatura. No caso, a prefeito, né? A prefeito. E o vereador, no meio do caminho, desistiu. Ficamos. Olha quem pedia voto. Everaldo, eu, Patrícia, Toni e meu menino, né, que saía com a gente. Não tinha mais do que duas mãos, não. E eu chegava em casa e digo, meu Deus, onde que é que eu fui amarrar meu jumento, como se diz, né? E um certo dia a gente foi para esse prédio aí, ali onde eu falei agora, Jefferson, e teve lá como fosse uma feijoada, um negócio. E por incrível que pareça, quem estava reunido lá? Se reuniu eu, Dinaldinho, Nabô e Lenildo, só não estava Silvano. Até Everaldo me mandou essa foto um dia desse aí. Está registrado aí esse negócio. E por aí vai. Nos debates, eu acho que eu conseguia me sair até bem. Né? A forma, tal. Aí tem a história do Santinho. A gente não tinha dinheiro para nada. O partido era a primeira vez que aparecia no Brasil, né? Tá parecendo com a história da eleição passada do PDT. Aí, Nitinho da Carreiro conseguiu com os colegas aí, sei lá, uns 500 Santinho. E a gente saiu distribuindo por aí, agora com o maior cuidado do mundo. E Everaldo, esse que era cuidadoso. Porque a gente não podia soltar em qualquer canto, só tinha 500. Não é para um eleitorado de mais de 50 mil aqui em Patos. E aí Everaldo, acho que foi lá no São Sebastião, um desses bairros aí, Everaldo passa, tinha lá os meninos lá, um deles gritando, pulando. Eita! Consegui, ninguém tem um aqui. Quando era no meu Santinho. Era uma relíquia. Era uma relíquia, né? 500 para distribuir de uma cidade, né? Com na época, mais de 80 mil pessoas, né? E a pessoa tem um Santinho meu, no ano de 2016, Foi, rapaz. E aí começou nesse negócio. Em 2018 eu fui candidato a deputado federal. Começaram a dizer que eu me saí muito bem na eleição de 2016. 5 candidatos, eu fiquei em 4. Silvano ficou em último. Justamente para a questão da falta de estrutura e o rolo compressor que o senhor, à época, enfrentou. Foi uma vitória, não foi? Lógico. Aí começaram a encher minha bola. Encheram em 2018 e disseram, não, você tem tudo para ser deputado federal. E eu não fui candidato a deputado federal. E aí, rapaz, essa que foi boa. Os eleitores aumentaram um pouquinho, mas recurso não tinha nada. Eu lembro que o partido me mandou R$4.000. Quando chegou no dia de descontar o cheque, não tinha dinheiro. Foi pela rede também? Pela rede. E eu ainda estou com esse cheque lá em casa. Mas, mesmo assim, aqui em Patos, nós tivemos uma votação muito boa. Eu só perdi para Hugo Mota aqui em Patos, em 2018. Eu tive mais votos do que Pedro Cunha Lima, Efraim Filho, Leonardo Gadelha, Damião Feliciano, Julian Lemos, que foi eleito, todos eles foram eleitos deputados, mas aqui em Patos eu tive mais votos do que ele, só perdi para Hugo. Hugo teve 12 mil e tantos votos, eu tive 3 mil e alguma coisa. Em 2018. 2018. Professor, o senhor sempre foi filiado à rede ou já teve outra filiação partidária antes dela? Eu tive outra filiação, mas nem recordo. Não, naquela época... O senhor começou a militar mesmo através da rede? Foi, aqui militar mesmo só na rede mesmo. Sim, o senhor relatou aí que chegou a ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado federal e chegou a conquistar o cargo de vice-prefeito numa composição com o atual prefeito de Passo Nabor, Vanderlei, e depois reeleito. Como tem sido essa experiência para o senhor que relatou que já disputou algumas campanhas contra esse rolo compressor, né, sem nenhuma estrutura, e depois chegou ao poder justamente ao lado de Nabor Vanderlei. Como tem sido essa experiência para o senhor, como vice-prefeito de Patos? Aí é outra coisa, né? É outra história, como que a gente desse uma virada na mesa. A estrutura do Republicanos é uma coisa fenomenal. Né? Quando nós nos juntamos, aí Nabor tem sido uma pessoa muito correta comigo. Eu não tenho o que falar de Nabor até o dia de hoje. Dia, 28 de março do ano de 2025. Tudo que a gente acordou em 2020, Nabor cumpriu conosco. Uma das primeiras coisas, por incrível que pareça, que eu pedi a Nabor foi para trabalhar, Jefferson.
Porque eu sabia que não iria ficar na universidade, eu tinha que me afastar. Ora, eu ia ficar 4 anos afastado da universidade e 4 anos sem trabalhar na prefeitura, porque a gente sabe que no Brasil é praxe, né? Os vices praticamente não exercem a função, né? Principalmente em cidades pequenas. Sem falar que quase todos rompem no primeiro ano de mandato, né? Exatamente. Na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade. E veja uma coisa, vocês que são daqui de Patos, têm muito mais tempo aí aqui do que eu, o que é que acontece? A primeira coisa que Nabor fez foi um gabinete para mim. Foi histórico, isso aí foi histórico. E A gente fez a inauguração. Exatamente. Foi histórico isso aí. Muito bom, eu tenho meu gabinete lá na prefeitura, eu tenho pessoas indicadas por nós ocupando secretarias, a gente tem lá o espaço com secretária, com motorista, com assessores. Isso é muito bom. Você vê um cara como Everaldo hoje está trabalhando com a gente aí, conosco aí na defesa civil do nosso município. Eu sei que tem muitas pessoas boas aqui em Patos que podem participar da gestão e fazer com que o município cresça. Porque quem ganha não é só Jacob, não é só Nabor, somos todos nós, na verdade, né? O senhor, em algum momento, chegou a assumir a prefeitura de Patos na ausência do gestor? Em 2 oportunidades. Foi. Em 2023, Nabor teve que sair em torno de uns 10 dias, mais ou menos, eu fiquei. E essa última foi agora, em 2024, que Nabor foi para a Europa. E eu fiquei em torno de uns 20, quase um mês, na prefeitura. Jacob, voltando um pouco no tempo, como foi costurada essa aliança Jacob e Nabor? Porque assim, a gente sempre fez parte do grupo, e assim, para muita gente foi uma surpresa quando Jacob desceu com o Nabor, lá da associação do Sindicato Rural, e veio em direção à associação comercial, onde a gente estava reunido para fazer a convenção, e quando veio lá aquela multidão de gente, para muita gente lá na hora foi uma surpresa. Como foi costurada essa aliança? Veja uma coisa, eu estava com um colega nosso que era candidato a vereador em 2020, eu estava no Alto da Tubiba. Isso eram umas 8h30, 9 horas da noite. Só eu e esse colega lá, tentando conquistar voto, né? Que não tinha outra forma, né? O senhor já era pré-candidato? Eu era pré-candidato a prefeito em 2020. E aí eu recebo uma ligação eu acho que foi Pedro Leitão, ou foi outra pessoa, que estavam lá no Itatiunga. Ele estava junto com o doutor Ivanes. Ah, Jacob, tem como a gente dar uma conversada? Isso era no meio de semana. Eu disse, mas conversar sobre? Não, política e tal. Eu disse, pronto, nós estamos nos extremos, né? Então vamos se encontrar lá na minha casa, lá na maternidade. Propus isso, aí fui para lá. Eu imaginava que só quem estava lá era doutor Ivanes e Pedro Leitão. Quando eu chego, parei em casa, não tinha ninguém em casa, que minha esposa estava viajando. Aí desci, aí Pedro desceu, quando eu olho, doutor Ivanes. Aí abri o portão, eles entraram. Quando eu vou entrando, olho, chega uma pessoa num carro lá, né? Carro escuro, eu não vi, era Nabor e Naldinho, os dois, né? Aí entramos lá para casa, ficamos batendo papo, conversando até altas horas. E aí, por aí, a gente foi costurando. Chamei Danilo, que era o porta-voz nosso, né? Ainda continuou como porta-voz nosso na época, para lá, para a gente conversar. E foi amadurecendo, isso quase ninguém sabia na cidade, né? Poucos sabiam, só nós da rede e alguns do Republicanos. E a coisa não vazou. Não vazou. E eu disse, como é que faz isso aí? Aí foi proposto isso. Não, você começa a sua convenção lá no Sindicato Rural e de repente, aí Nabor chega com toda a equipe dele. E foi isso que aconteceu. Desmanchar a sua festa e vai lá se juntar. Aí fizemos lá, tal, aquilo aí, descemos tudo para a associação comercial. Que foi o que você levantou aí, uma grande surpresa, né? Que muitos ninguém grande. Imaginava naquele momento que seria isso, né? E não é missa de corpo presente, mas que naquele momento o seu nome foi muito bem aceito pelo grupo. Todo mundo viu. Foi. Como um cidadão de bem, um professor, um pai de família, quer dizer, não era um político cheio de vícios, como a gente está acostumado a ver, né? E outra, eu acho que Patos precisava naquele momento, dessa mudança,
Porque Patos tinha passado por uma turbulência muito grande, politicamente Exatamente. falando. A gente tinha tido, em 4 anos, 5 prefeitos. Então, assim, Patos precisava de uma estabilidade. Patos precisava de uma dupla de pessoas, de homens, que viessem para colocar ordem no negócio. Porque nesse mesmo pleito aí, as eleições começaram meio turbulentas. Foi. Naboa disse que não era candidato, e lançou Ivanes, e lançou Lucinha vice, e nós começamos a trabalhar, começamos a visitar a zona rural. Aí quando se identificou que na pesquisa o avião não decolava, não saia do chão de jeito nenhum, não ligava nem o motor, a verdade é essa. Então, assim, teve que tomar uma medida drástica, né? Então, assim, o grupo, que é formado por várias pessoas, muitos homens e mulheres de bem, de honra, reuniram e pegaram na boa e apertaram ele e ele teve que voltar ao jogo. Ou seja, deixou a cadeira lá na Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? Quer dizer, que ele sempre dizia que ser deputado é muito bom, é muito tranquilo. Quando você se compara um mandato de deputado para um de prefeito, a história não tem nem comparação. Prefeito, você não deixa de ser prefeito, até dormindo você é prefeito. Deputado, você só é quando está lá na Assembleia participando da sessão. Né? E assim, Patos agradece a Nabu ter tomado essa atitude, porque nós que somos patoenses, filhos da cidade, que a gente entende um pouco das coisas, a gente vê que a cidade de Patos só vem melhorando, só vem crescendo, se desenvolvendo, ou seja, a política de Patos hoje ela é destaque a nível nacional, para não dizer mundial. Hoje a gente tem um presidente da Câmara, que é filho de Patos, que estava no Japão, hoje está no Vietnã, ao lado do presidente da República. Quer dizer, é o terceiro homem da sucessão presidencial. Então, assim, o que Patos passou de transformação nesses últimos 4 anos é um absurdo. E a gente só vem vendo desenvolvimento, crescimento, obra. Todo dia a gente vê obra na cidade de Patos. E a gente sabe que o professor Jacob faz parte disso. Eu tento colaborar todo dia. Todo dia eu estou na prefeitura e estou ajudando onde eu posso na boa. E eu acho que é a obrigação do vice. Né? Nós somos eleitos para isso. Como o Jefferson falou, é praxe aqui no Brasil, logo que ganha, rompe. E aí, quem perde? É o município. Né? Existia uma aliança. Por que não continuar com essa aliança? E graças a Deus, na rede, todos concordaram aí nessa aliança. No primeiro mandato, o vereador Marco César, isso é bom registrar também, propôs aqui em Patos o título de cidadão para mim. Eu recebi lá na Câmara de Vereadores. Né? Nós temos uma parceria muito grande aí com a Câmara de Vereadores em Patos. Me dou bem com todos eles aí, inclusive quem era da oposição no mandato passado e quem está na oposição esse ano também. Eu tenho um relacionamento muito bom com todos os vereadores. E eu acho que isso é que deve existir, né? A gente tem que discutir política lá dentro, né? Nos fóruns adequados, né? E o resto no dia a dia tem que se trabalhar. O lema de Nabu e nosso é esse, é trabalho, trabalho e trabalho. Fazemos um registro aqui, o nosso querido Carlos Estevão está nos acompanhando, mandando um abraço para o professor Jacob e também para o nosso querido Everaldo. Carlos Estevão, colunista social, sempre nos acompanhando. Professor Estevão Neto também está aqui online, está acompanhando conosco. E o Cid, doutor Estevão Neto, que é sobrinho do Carlos, está aqui também conosco. Mandar um abraço aí para ele, que é meu advogado. Vem enquanto eu levo umas broncas lá para ele resolver. Fazendo a próxima pergunta, nós sabemos que a rede, como outros partidos, principalmente do campo das esquerdas, sempre tiveram uma preocupação em discutir proposituras, projetos inovadores para a cidade de Patos. E isso era uma preocupação do Tony, como de outros filiados da rede. Eu sempre, Tony me via, me abordava e começava a discutir, né, mostrar aquela preocupação com a cidade de Patos, em trazer projetos inovadores para a cidade. A pergunta é, a atual gestão, o prefeito Nabu, tem dado espaço para que esses projetos que a rede tinha antes de chegar ao poder tenha espaço? Tem sim, Jefferson. Veja, se vocês pegarem o plano de governo que nós colocamos em 2016, na época nós já propunhamos a abertura principalmente de vias aqui em Patos para
desafogar principalmente o trânsito aqui em Patos. Isso tem melhorado muito. Tem melhorado. Você vê que esse arco metropolitano, né, que Nabu está agora propondo aí, já está começando a fazer, isso vai ser um avanço muito grande. Exatamente. Aí você tem aí a Avenida Lagoa dos Patos, a gente tem essa alça sudeste, tudo isso, na época quando foi feito o plano de governo, na primeira gestão nossa, nós inserimos isso no governo, né? Além, é claro, dessa parte ambiental. Você vê que sexta-feira nós fizemos um evento muito bom lá na universidade para tratar principalmente do Rio Espinharas. Porque é algo, Jefferson e Ednei, que vem se tocando há muito tempo nisso e as pessoas acham que é fácil. Não é fácil, não. Nós trouxemos o pessoal da Cagepa e o pessoal veio aqui e mostrou quanto vai ser gasto inicialmente aqui. 87 milhões estão previstos para saneamento básico de alguns poucos bairros, só 4. E tem o PAC 2 ou 3 ainda, o que vem aí pela frente, que aí são mais 370 milhões. Tá certo? Fica em torno de 440 milhões, ou quase meio milhão de reais. Ou seja, isso para nós resolvermos o problema do Rio Espinharas, nós temos que ver a questão do saneamento de Patos. Senão, está jogando todo o esgoto dentro da cidade. E o professor João Batista, lá da UFCG, mostrou que também não é só o Rio Espinharas. Porque o Rio Espinharas, ele, na verdade, é a confluência de 2 rios. O Rio da Farinha e o Riacho da Cruz. Isso. O Rio da Farinha, ele pega alguns municípios, como Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem. Então, tem que se fazer um trabalho também na bacia. O problema já vem lá de cima, né? Exato, só que é menor. O maior está aqui dentro do município de Patos. Aí onde a gente tem que dar ajudar a resolver esse problema. Não é fácil, mas não é porque não é fácil, nós vamos deixar de fazer. Se Deus quiser, no segundo semestre a gente apresenta esse projeto. Professor, o senhor falando nisso, eu acho que o Everaldo deve ter acompanhado, vocês devem ter acompanhado o Fantástico do último domingo, mostrou justamente essa questão da redução dos mananciais de água doce, de água potável, né? Porque aqui no Brasil tem uma cultura de transformar rios em esgotos. Você vê João Pessoa não tem mais um rio. Eu desafio uma pessoa me mostrar um rio em João Pessoa. Não tem esgoto. O Rio Jaguaribe é um esgotão. A Maré, eu sempre digo, é o sanitário de Bahia, é a Maré. Primeiro, Bahia, eu acho que praticamente não tem sistema de esgoto, né? Tratamento, você anda nas ruas, esgoto a céu aberto e tudo quanto até aquele dejeto tudo vai para onde? Para a maré, né? Enfim, mas aí a grande preocupação com relação aos mananciais em várias regiões do país estão secando. Nunca você viu no Pantanal a realidade, nunca ninguém tinha visto ali. Secou de você atravessar a pé de uma margem à outra, né? E os que restam, que tem ainda um volume d'água considerável, mas é esgoto, né? Poluído, sendo invadido. E falando do Rio Espinharas, desde que eu sou moleque, eu sempre vi essa discussão de revitalização do Rio Espinharas. Eu me lembro a época que Edileudo, do PT, foi secretário de Meio Ambiente, já havia uma discussão, inclusive teve algum projeto sobre a revitalização das matas ciliares, enfim, mas nós não temos visto um avanço grande com relação a isso. Qual é o gargalo? É a questão financeira, o que é? Para que realmente se crie um projeto que isso venha, de fato, a funcionar. O primeiro gargalo é a elaboração de um projeto. Não adianta a gente chegar e pedir dinheiro lá no Ministério do Meio Ambiente. A Marina Silva é da Rede de Sustentabilidade. Mas para a gente chegar para ela e só, olha, manda tantos milhões, não é assim. Então a primeira coisa, tem que ser elaborado um projeto. Um projeto que realmente, com pessoas daqui da região, pode ser técnico lá de fora, mas que conheça a região. Não é aquele projeto que é feito lá de Brasília e por alguém que nem conhece aqui. Então tem que conhecer a realidade nossa. Esse rio, se você passa hoje, Jefferson, o que você vê mais hoje, você não vê água. Só vê a copa das algarobas, né? Aquelas árvores, elas têm que ser retiradas do leito do rio. E tem que ser tirada com raiz e tudo. Porque na hora, se você não tirar,
ela rebrota. E ali são espécies invasoras, não são espécies naturais, não? Não são nativas não, nossa não, tá certo? Então a gente tem que tirar. Agora é uma excelente, é madeira de primeira qualidade, é forragem para os animais, tá certo? Se faz alimentos com a algaroba, com os frutos da algaroba. Agora, a gente tem que tratar de uma forma diferente, tá certo? Primeiro, vendo a questão do saneamento aqui da nossa cidade. Esse é o ponto principal. É o gargalo. Depois limpar o leito do rio. E deixar as margens do rio, tá certo? Com vegetação. Porque senão aquelas barreiras, com o tempo, elas vão desmoronando, né? E vai o rio ficando assoreado. E aí a água vai subindo e vai invadindo, né? Em Sobral, Jefferson, há uns 8, 10 anos eu tive lá, mas eu tive agora durante a pandemia também, a gente foi lá visitar o programa Meta Aprender, eu, Nabô, Adriana, e passamos lá. Lá em Sobral, o rio lá foi revitalizado, uma parte dele é até navegável. Ou seja, eles fazem barramentos e ali fica canoa, as pessoas transportando de um lado para o outro, dentro da cidade, fazendo caminho ali, como fosse um mototáxi, né? Aí as pessoas pagam ali R$1, R$2, R$5, vão passear dentro do rio. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Agora, primeiro, educação ambiental. Se não tiver, isso a gente vê com as árvores aqui. Hoje eu estou com uma foto aqui, depois eu vou lhe mostrar. O pessoal está amarrando o cavalo, isso foi hoje de noite, hoje de madrugada, na alça, naquelas árvores que nós plantamos, estão amarrando cavalo naquelas mudas que nós plantamos. Meu Deus do céu. Aquelas que inclusive fazem homenagem às Sim, pessoas. é o projeto Mães de Pietá. Mães de Pietá. Inclusive minha esposa Patrícia, junto com Márcia Mota, e aquele grupo de mães que perderam filhos, Carminha, exato. Tá lá a foto do cara amarrando cavalo numa daquelas mudas, daquelas plantas ali. Isso é só um exemplo, são N exemplos que tem aqui dentro. Mas é fácil de resolver. O senhor falando em planta, tem aqui mais pessoas interagindo conosco. Mandar um abraço para a Juliana das Mercês e tem aqui a Patrícia Carneiro Souto. Ela está dizendo que a retirada da vegetação em qualquer ambiente leva à escassez nos mananciais da cidade e está cobrando também a plantação de mais árvores. E a pergunta agora é justamente sobre isso. Nós temos visto que a Prefeitura de Patos, nos últimos anos, tem trabalhado muito em novas pavimentações asfálticas, né, em várias ruas, principalmente no entorno do centro da cidade, sendo asfaltadas, passando por esse trabalho de melhoramento. Mas, para isso, muitas mudas e árvores antigas foram retiradas. Há algum projeto de recomposição, de plantação de novas espécies nesses locais que foram retirados, até para que nós tenhamos aquele conforto térmico, né? Já que a cidade de Patos é muito quente. Tem, sim. Eu vou começar aqui de lado nosso, aqui, a rua Vidal de Negreiros. Isso. Essa que pega do fórum e vai até o final ali, próximo do Rio Espinhado, da ponta ali do Rivaldão, né? Justamente. Pronto. Ali, devido ao asfaltamento, foram retiradas aquele canteiro central. Mas nas laterais nós vamos fazer o plantio de árvores. Então, é necessário aqui arborizar a cidade. Não tem como não, Jefferson. Agora, nós temos que ter a colaboração da população. Se não tiver, a coisa não vai para frente. Aqui na rua Bossué Vanderlei, que é do outro lado aqui, né, onde tinha a delegacia da Polícia Civil até o AA, você vê a quantidade de árvores ali. As pessoas preferem tirar a árvore porque não está escondendo a placa do seu empreendimento. É uma ignorância muito grande. Veja onde nós estamos, não é? Então, são detalhes que... Agora, tem como resolver isso? Tem. Conversando. Educação ambiental. O senhor acredita que algum projeto nesse sentido, por exemplo, talvez uma redução no valor do IPTU para quem adotar uma árvore, iniciativas dessa natureza, funciona? Funciona. E eu vou dar um exemplo bem prático a você. Em frente à Eletrolaser. A Eletrolaser, aquela pracinha ali era acabada. Você lembra? Inclusive, é uma homenagem ao tio dele. É meu tio, Fernando Soares. Seu tio, Fernando Soares, né? Que foi um Pronto. grande promotor aqui. Então, em parceria com a Eletrolaser, a prefeitura instituiu ali o IPTU Cidadão, o IPTU Verde. Pronto, e ali foi recuperada. Então, uma praça belíssima. Está belíssima, as pessoas frequentando à noite, bem iluminada. Agora, não adianta a gente fazer praça e as pessoas não frequentarem, né? Isso. Eu acho que a gente tem que fazer e incentivar as pessoas a
todos os dias indo para lá. Como é a praça ali do Cepa, né, Edivaldo Mota? Veja como ficou, né? Muito bacana ali, a concha acústica voltou a ter aquela vida como deveria ter desde o início, né? Que recebe o nome do nosso amigo Nilson, tá certo? A Praça Getúlio Vargas, que é o antigo, que a gente chama Coreto 1 também, né? Com aqueles food truck ali de lado. Você vê o que deu vida à praça. A praça agora lá do Luar de Angelita, lá no Luar de Angelita também, né? Já tem lá uma hamburgueria, isso, aquilo. Então tem como a gente trabalhar. Agora, sempre pensando em trabalhar em parceria com a população. E nós estamos substituindo gradativamente, Jefferson, essas espécies aqui que elas não têm... Primeiro, ou estão velhas demais, como são as algarobas, tem algumas que já foram tão podadas que elas não suportam mais aquele peso da copa. O tronco está todo, vamos apodrecendo, com muito cupim. Então a gente está substituindo por plantas nativas. E o NIM, que as pessoas chamam de ninho, ó, mas não está correto. É NIM, N-I-M, tá certo? Então aqui em Patos virou um monocultivo do NIM. Então nós também estamos substituindo gradativamente. Não é que o NIM seja ruim, não. Ele é bom, é uma planta que tem um crescimento muito rápido. E se adapta bem ao clima local. Se adapta. Agora, veja uma coisa, o que é que as pessoas reclamam? Que ele quebra a calçada, que ele quebra muro, que vai buscar água dentro de uma fossa. Tal. Né? Mas a planta, ela não anda, Jefferson. Você concorda comigo? Com certeza. Pronto. Então você cultiva ela ali, plantou. Você não coloca água lá na planta ali, próximo do tronco dela, para descer no solo. Ela vai ter que buscar água, senão ela morre. Ora, é como questão de sobrevivência, né? Claro. Então as pessoas aqui fazem o cultivo das plantas e ainda afoga a planta, coloca cimento até o tronco dela. Faz um canteiro, né? E aí por onde a água vai entrar? Me diga aí, pelo amor de Deus, porque a planta, ela não tem boca, ela tem raiz. Tudo que a planta precisa é através da raiz. São água e nutrientes. As folhas é o mínimo, 0,0000 alguma coisa desse tipo aí. Então, aquelas pessoas ficam molhando as plantas, Jefferson, com a mangueira. Aquilo é um erro gravíssimo. É jogando água fora, gastando água. A água a gente tem que colocar no solo. Aí sim, nós fizemos um plantio de mais de 150 mudas agora, lá no bairro dos Estados. Fizemos aqui a retirada de árvores, aqui atrás e na frente do Colégio Cristo Rei. Todas as árvores que tiverem marcada com a pinta vermelha no seu tronco, subindo a Horácio Nóbrega até o hospital, ali do shopping center até o hospital lá em cima, todas serão retiradas. Agora, a gente não vai tirar todas de uma vez, né? Essas plantas que a prefeitura está fazendo o processo de replantagem, recolocação, elas são aguadas porque eu vejo ali, pelo menos na alça, algumas pessoas que tem um ente, né, que já faleceu, leva água para doar. E outras não, outras estão morrendo. É verdade. João Pessoa, eu vejo que a prefeitura tem os caminhões-pipa ali, né, evitar as pessoas nas praças com água, principalmente em épocas mais quentes. Aqui tem algum trabalho desse, porque, por exemplo, lá na praça do Salgadinho, aquela praça que tem perto do supermercado de Batista, tinha umas árvores lá, que foi feito um projeto de paisagismo antes, no período da reforma. Mas depois não aguaram e as plantas morreram. Aí agora é interessante você ver a resistência da natureza com essas últimas chuvas, principalmente, pode passar lá, Everaldo, você vê as palmeiras, aquelas palmeiras estão tudo renascendo. Eu pergunto, a prefeitura tem tido esse cuidado de fazer aguação? Nós sabemos que também Patos hoje é uma cidade grande, não tem como você aguar toda a cidade, mas tem algum trabalho nesse sentido? Tem sim, veja uma coisa, é porque as pessoas às vezes não visualizam, e também a hora é inadequada para as pessoas verem. Isso. Mas o prefeito Nabuco conseguiu com o deputado Hugo Mota um carro-pipa, Jefferson, só para isso. Ele passa em torno de 5h30 da manhã, 6 horas. Não, começa de 11 horas da noite. Mas eu vejo esse horário porque é o horário que eu saio de casa para ir para hemodiálise, aí eu paro ali na padaria. Pronto. Aí eu sempre vejo ele passando ali no E é centro. o melhor horário para você fazer irrigação, porque como não tem a insolação, a perda de água por evaporação é mínima. Mas eles molham. Agora, é claro que se a gente pudesse ter a colaboração dos moradores, seria ótimo.
aqui atrás do Cristo Rei. Eu vou citar o exemplo mais próximo, porque está próximo até de nós aqui. A esposa de Ronaldo Coca, que trabalhou no Banco do Brasil. Nós lá molhamos, mas ela também vai lá, molha todo dia. Ela lá leva um balde, 2, 3, umas plantas em frente à casa dela. Se todo mundo adotasse uma planta aqui em Patos, é claro que a obrigação é nossa, da gestão, fazer isso. Mas o que custa, muitas das vezes, uma água, né, que você está lavando a casa. Ora, pega aquele resto de água ali, bota no balde, pode jogar na planta. A planta agradece. E aí eu gosto de enfatizar também, Jefferson, que a professora Patrícia, ela falou agora que você até citou o nome dela aí, é uma das que mais vem fazendo esse tipo de trabalho aqui junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Ela não tem vínculo nenhum com a Prefeitura Municipal de Patos. É só para ajudar. E você vê a lateral da igreja aqui da Catedral. Aquilo ali, quando tirou-se aquele canteiro central, aquilo esquentou, que não é brincadeira. Você vê hoje a quantidade de ipês que tem plantado ali na lateral. E está ficando muito bonito. Né? Muito. Né? Queria mandar um abraço aqui para Carlos Estevam, doutor Estevão Neto, né? Para Juliana também, que está interagindo conosco aí. Aproveita aí e manda também para Samile Souto, que está dizendo que o senhor é a competência em pessoa. Samile Souto. Aí é suspeita essa falar, porque é minha filha. E ela tá falando. Não vale não, viu, Samile? Tá falando de Aracaju, onde ela tá fazendo a residência médica. Professor Jacob, voltando a essa sua fala anterior, a gente que vive e convive dentro da política, né? A gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas. E quando o senhor fala que a gestão tem obrigação, ela tem obrigação, mas a população também tem obrigação. Sim, claro. E o que mais a gente vê é que a população muitas das vezes recebe vou dar um exemplo aqui, recebe uma praça no seu bairro, mas ela não tem nem o trabalho de proteger, de preservar. O que é que as pessoas... Eu já vi muita gente dizer, não, mas aqui, isso aqui é a obrigação da prefeitura. Claro, a obrigação da prefeitura é ir lá, construir. Mas eu também acho que é obrigação da sociedade manter. Porque quando a prefeitura faz uma praça, levanta uma escola, uma creche, ela não está fazendo para ela, não, ela está fazendo para o povo. Então, o gestor não está fazendo para uso próprio. Para uso próprio, ele está fazendo para a população. Mas a população não tem essa consciência de preservar as ferramentas públicas que recebe. É verdade, mas eu concordo com você também. Agora, como a gente tem essa cultura no Brasil que acha que tudo é do prefeito, é do vice-prefeito, e não é. São impostos nossos ali que estão sendo usados. Quando você quebra um banco de uma praça, né? Quando você derruba uma árvore, aquilo ali tudo tem custo, não tem como. Você vê, hoje a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, Jefferson, aqui no campus de Patos, e todas essas mudas nós pegamos lá. Tá certo? A gente, a gente tritura o material que é podado aqui, leva para a universidade, eles fazem o composto orgânico, que é um adubo, e aí esse material vai para os saquinhos, ou volta para a cobertura do solo aqui na cidade, e as mudas vêm para cá. Mas, Ednei, infelizmente, a prefeitura, né, em todo o Brasil, nos 5.569 municípios que existem no Brasil, sempre é assim, a prefeitura é quem tem que tomar a dianteira. Agora, o que é que nós estamos propondo? E vamos começar esse trabalho lá na Secretaria do Meio Ambiente. Por rua, vamos escolher algumas ruas aqui, tá certo? E vamos conversar com todos os moradores daquela rua. E vamos ver ali quantas árvores tem, qual é a espécie que ela quer. Se ela quiser, eu quero uma castanhola, a gente tira que tem... Cultiva uma castanhola, eu quero um tamarindo, eu quero uma craibeira, eu quero um ipê roxo, ipê amarelo. E as pessoas trabalharem em parceria conosco. Professor, esse é o caminho. Árvores frutíferas aqui não funcionam porque João Pessoa tem muitos aqueles canteiros, mangueiras, né? Tem, e outras espécies. Brasília, ninguém morre de fome. Não, aqui, porque manga. Aqui no Rio Grande do Norte é São José do Sabugio, São José Paraíba, tem São José e tem São João. São João, né? Lá, as casas quatro tem uma árvore frutífera na frente. É pé de manga, é pé de jaca, é pé de abacate. Eu fiquei admirado. Quer dizer, aqui não funcionava não um projeto desse, pelo menos nas praças públicas. Funciona. Em praças que tenham espaço.
Por exemplo, a Praça do Bival Olinto. Aquela é uma praça que você pode cultivar frutíferas com certeza. O grande problema vamos falar da Mangueira, que é a que é mais utilizada aqui, Serra Negra, São João do Sabugi, Ipueira e muitas cidades do Rio Grande do Norte, principalmente. Eles têm manga na cidade. O que é que acontece? Cidade pequena. Numa cidade como Patos, imagina aqui no centro da cidade, esse trânsito que tem, uma manga cai em cima de um carro, num capô, de uma pessoa, de um mototaxista e causa. Aí quem vai arcar com esse dano? É verdade. Então a gente tem que ter a muda certa no local certo. Mas eu concordo com você, em praça daria perfeitamente. A mesma coisa dentro das escolas. A professora Adriana, secretária de Educação do município, tem trabalhado muito conosco e a gente tem feito plantios nas escolas, por exemplo, lá no Campo Comprido, nós fizemos, estamos fazendo aqui dentro da cidade, lá no CIEP 1, que fica de lado daquela igreja ali da Liberdade, lá onde o Padre Jair, lá tem uma pracinha assim, um canteiro grande lá, nós estamos levando 80 mudas de frutíferas para lá. Agora, tem que ter a ajuda da população. Isso. Porque muitas das vezes, eu digo isso, porque lá na universidade, no campus aqui, nós temos mangueira. Eu nunca chupei uma manga madura, não, lá. Eles comem a manga verde lá. Não deixa nem amadurecer. Bota um pouquinho de sal e já come a manga verde. Lá em João Pessoa, principalmente ali na João Machado, né, que tem muitas mangueiras. Dá muito jambo, né? Jambo também. Muita gente, eu via muito o pessoal tirando para vender, né? Aquele pessoal, muita gente sobrevive daquilo, né? Porque João Pessoa tem muita mangueira e muita gente sobrevive daquilo. Professor, mudando um pouco de assunto, saindo mais dessa parte que a gente está abordando as questões ambientais. Antes de você mudar de assunto, deixa eu só passar para Jacob uma pergunta de um ouvinte aqui. E tem mais gente interagindo aqui. Mandar um abraço para o Will Soares, que está no meio do mundo aí, deve estar lá pelo interior de São Paulo, Minas Gerais. Hoje. Por aí tá dizendo que está aqui na audiência. O José Carlos Medeiros, ele quer saber, professor, tem algum projeto para o canal que passa por trás da Delegacia de Homicídios, Rio Santana, que vem lá do Campestre? Todo ano no inverno, os moradores sofrem com o canal transbordando. É verdade, Wilson. Mas antes de o senhor responder, deixa eu só fazer o registro aqui de Amélia Serpa, dizendo vice-prefeito top, parabenizando pela entrevista. E também a nossa querida Francisca Maracajá, está dizendo que nosso vice-prefeito é uma pessoa admirável. Doutora Francisca Maracajá, que esteve conosco, né, recentemente aqui. Francisca Maracajá é uma figura. Nós tivemos umas 3 semanas, um mês mais ou menos, inclusive vamos recuperar aquela pracinha, vizinho lá, o consultório dela, é lá do Coreto 4, que a gente chama lá de Tião, né? Revigorar aquilo ali. Amélia, gente muito boa, esposa do nosso amigo Baquita, né? Que trabalhou na Caixa Econômica. E o Wilson Soares, mandar um abraço também a todos vocês, e José Carlos Medeiros, que fez a pergunta. Na verdade, Zé Carlos, a gente precisa fazer uma revitalização ali. Agora, o que é que acontece? Primeiro nós começamos com aquele pontilhão que você passava de um lado para outro, lá da Delegacia Civil. Tinha um buraco mesmo no meio. E na frente nós temos, do pontilhão, a gente vem o condomínio Vila do Lago, que boa parte da água passa lá. Então, nós temos que fazer a canalização, tá certo? Desde ali, vem lá do Recreio Maçônico. E precisa fazer, inclusive, uma passagem molhada mais acima desse pontilhão, mais próximo da Delegacia da Polícia Civil. Mas eu tenho certeza, Zé Carlos, que o prefeito Nabor já tem pensado nisso. E, se Deus quiser, nós vamos concretizar essa obra aí que você tanto fala, viu? Pronto, saindo um pouco agora, vamos mudar um pouco de assunto, Ednei, voltando assim para a questão política. A rede fez quantos vereadores nessa última eleição? 2, nosso amigo Davi Maia e Emmanuel Araújo. Nós, da primeira eleição, fizemos 1 em 2020, né, quando coligamos com o Nabor, e agora nós dobramos, fizemos 2 vereadores. Vocês fizeram, mas no meio do caminho perderam, não foi? Nós não, né, perdemos o nosso amigo Patrian, que ele quem se perdeu, na verdade. Na verdade, ele se perdeu.
Mas a rede acabou perdendo a cadeira na Câmara, né? Mas nós continuamos com 2 vagas. Nós tínhamos uma, né? Perdeu uma e fez 2, né? Falando na gestão passada, né? Porque ele só se elegeu pela rede. Foi. Logo em seguida ele, voltando para o assunto política, né? A gente está vendo aí nos bastidores já as coisas se movimentando. A gente já vê o nome da doutora Olívia sendo... já está aí na boca da galera que ela vai substituir a deputada Francisca Mota, que pela idade já está um pouco cansada, mas que eu acredito que Francisca ainda tem muita lenha para queimar. Como ela mesmo diz, ela vai ficar nos bastidores, dando apoio à Olívia. E a Olívia com certeza será eleita pela estrutura política que eles têm, que o grupo tem. Mas a pergunta é, Olívia, deputada estadual, Nabô se fala muito que será candidato ou a senador, ou a vice-governador, ou até mesmo, eu acho que deputado federal ele não é não, porque Hugo vai continuar na Câmara, vai ser presidente por mais 2 anos, vai tirar os 4 anos de mandato, acredito eu. O professor Jacob já se fala em relação ao professor assumir a prefeitura por 2 anos. Não, o professor não, já está preparado para isso? Não. Preparado eu estou desde o primeiro mandato. Muito bem. Né? Agora, Nabô não falou nada comigo até hoje, não. Tá certo? Mas o senhor escuta isso nos bastidores? Eu já ouvi por aí, mas dele mesmo eu não ouvi, não. Mas ele deu uma declaração há uns dias atrás aí que disse que está preparado para montar no cavalo, né? Cavalo selado. Só passa uma vez. Só passa uma vez. Mas Nabô tem uma experiência muito boa, né? 4 vezes prefeito aqui do município de Patos. Onde colocar Nabô, não é Dorival Júnior, não. Onde colocar Nabô, ele joga em qualquer das posições, se ele for realmente convocado para ser. Mas ele foi eleito junto comigo para a gente cumprir o mandato até 2028, né? Professor, já que a Ednei fez essa pergunta, era mais ou menos dentro do que eu ia fazer. Para o ano temos eleições. Temos. Como é que a rede está se preparando? Já há alguma discussão da rede em lançar nomes para a disputa proporcional, tanto para deputado estadual, federal e também alguma discussão em termos de chapa majoritária? Veja, nós participamos, inclusive o Everaldo estava comigo e nós levamos alguns delegados aqui de Patos. Há 3 semanas nós fizemos a nossa conferência estadual da Rede Sustentabilidade, lá em João Pessoa. Já tínhamos feito aqui a municipal, fomos para João Pessoa e o partido está se organizando para lançar candidatos. Nós temos um deputado estadual que é o deputado Chió. Tá certo? É pretensão da rede fazer deputado federal. Porque, na verdade, recursos que vêm para os partidos é em função do número de deputados na Câmara. Esse é o X da questão, né? Hoje a gente está em recursos porque nós estamos também numa federação com o PSOL, tá certo? Mas e aí foi retirado, inclusive, o nome de Everaldo e o meu, que agora no dia 10 a gente vai para João Pessoa para no dia 11 viajar para Brasília para a Conferência Nacional da Rede de Sustentabilidade. 11 agora de abril. Então vai ser 11, 12 e 13, lá em Brasília. Vamos eu e Everaldo aqui, junto com delegados de outros municípios aqui da Paraíba. Então, com certeza, a rede vai lançar candidatos a deputado estadual e federal. E eu acho que a majoritária, eu não penso, não, porque ela está apoiando o governo de João Azevedo. Nós estamos todos no mesmo barco, né? Nós sabemos que a pessoa, quando entra na política, como o próprio Ednei falou aqui, dificilmente sai. O senhor tem algum projeto futuro, depois que deixar de ser vice-prefeito de Patos? O senhor pensa em galgar outros voos mais altos? A pergunta é muito boa. Agora, o tempo é que é meio longo para a gente responder. Nós estamos em 2025, né? Isso. Nosso mandato termina em 2028. Candidato a vice-prefeito eu não posso ser mais, né? Se nosso mandato for eu e Nabô até 2028, porque já teve uma reeleição, né? Mas o tempo, Deus é quem vai nos dar conseguir abrir a nossa mente e dizer, Jacob, continua, ou Jacob está na hora de sair, né? Mas eu estou preparado para tudo também, vou na mesma linha de Nabô.
É isso aí. A política partidária é muito diferente da política acadêmica, da política universitária, qual o senhor teve seus primeiros passos? Totalmente diferente, viu? É mais fácil, a política universitária é mais fácil. Mais fácil você estar em Não sala tem de tanta aula. cobrança, né? Não, aqui a cobrança é diuturna, né? Os 365 dias do ano. Mas isso é bom. Sempre a gente está ajudando as pessoas, ajudando o município. Isso é bom. Eu sei que nós temos que passar por essa vida e deixar um legado. E você vê que você falou aí no nome de Tony, ele deixou um legado aqui. Ele lutava. E outra pessoa que eu gostaria de falar aqui, nosso amigo Taunaí. Taunaí, Taunaí, grande né, nome. Everaldo? Que ele teve com a gente no início também. Aí foi, gente muito boa naquela época, participava, se envolvia mesmo. Chico Leite também, viu? Chico Leite, Leite todos nós também. éramos dos GIASP. Então são pessoas que têm um legado, deixaram, por pouco que seja aqui, né, na passagem aqui no planeta Terra, deixaram um legado. E é isso que nós temos que fazer aqui. Né? Ajudar os amigos, os irmãos, os companheiros. Saúde. Temos que plantar alguma coisa e semear. É, Né? exatamente. Professor, a gente está chegando nos momentos finais. Tá muito legal. Acho que por mim a gente passava mais 1 hora aqui. Pode continuar. Mas, como é, Everaldo? A convenção, Vai ter uma convenção hoje, um compromisso. sendo do PSB, né? Vocês têm um O PSB compromisso, já está se movimentando aí. Isso. É. Mas assim, eu vou dar a minha opinião. Não sei se o senhor vai concordar. Vai. Mas o senhor está apenas Chuta. começando na política. É O mesmo. senhor está apenas começando, porque o primeiro mandato que o senhor teve legítimo foi de vice-prefeito. Foi. O senhor disputou prefeito, disputou deputado, mas foi como vice-prefeito do prefeito Nabuco que o senhor, vamos dizer assim, se realizou politicamente, porque além do senhor ter sido eleito, o senhor foi um vice, como o senhor disse também no início, valorizado. A gente nunca tinha visto na história de Patos um vice-prefeito tão atuante. Onde o prefeito está, ele está. Quando o prefeito não pode estar, ele está, que é o caso que o senhor... A gente convidou o prefeito na boa, ele disse, Ednei, eu vou estar em outro compromisso, mas eu vou entrar em contato com o Jacob, mande o convite para ele que ele vai. Porque as perguntas que você tiver para fazer para mim, pode fazer para Jacob, porque onde eu estou, Jacob está. Toda decisão que a gente toma na prefeitura, Jacob participa. E a gente sabe que é dessa forma mesmo, né? E eu acredito que o senhor ainda vai chegar a ser prefeito da cidade de Patos, pela confiança que o senhor adquiriu com o grupo do prefeito Nabô, do deputado Hugo Mota, da deputada Francisca Mota. E assim, foi uma aliança que eu acredito que pouca gente acreditava que daria tão certo. Veio para somar, né? E veio para somar. Assim, quem faz parte do grupo sabe da honradez que o senhor tem e do compromisso que o senhor tem, não só com a cidade de Patos, mas também com o grupo político do prefeito Nabô. Não, eu concordo. Agora, eu estou achando que você está com uma bola de cristal. Eu até escrevi aqui para não esquecer, tá certo? Mas você tem uma bola de cristal. Você e Jefferson, né? Eu tenho Vocês 32 anos, Jacob, nesse mundo. É o tempo que eu estou aqui em Patos, né? Então, O tempo que você tem em Patos, eu tenho de política. Pronto. Então, como você está com a bola de cristal, é até bom depois eu lhe consultar. Eu tive alguns professores. Madame Luana, eu não posso mais consultar, vou lhe consultar. Eu tive alguns professores na política, que o primeiro foi Dinaldo Vanderlei, que eu trabalhei com ele 18 anos. Aprendi muito, muito da política e terminei minha formação como prefeito Nabô. Que é outro ninja da política, é um cara que faz política com um P maiúsculo, não faz politicagem, faz política. E assim, me orgulho muito de fazer parte desse mundo e já tive muita vontade de disputar um cargo agora para vereador, mas assim, para mim foi uma experiência que, para mim, eu não tenho mais, assim, eu perdi o encanto pela questão política. Não pela política, mas pela forma como a política se levou. A forma sorrateira de alguns candidatos que... Eu vou dar um exemplo, você sai aqui, vai numa casa visitar a família, quando é em seguida, uma pessoa que estava com você ao seu lado, vai com outro candidato naquela mesma casa. Você você levanta um muro, é que nem o cara levanta um muro do dia e vai outro lado de noite e derruba. Assim, aí esse tipo de situação desmotiva a gente. Eu não vou sair fora da política. Mas assim, eu estou falando em relação à candidatura, isso aí eu não tenho mais
Nenhuma pretensão, não tenho mais nenhum tesão. Eu tinha um tesão muito grande pela política e continuo tendo, mas não para ser candidato. Mas se o senhor for candidato a prefeito, estiver no Grupo Nabu, pode contar comigo. Deixa eu fazer aqui mais um registro. Tem Rosana Leite e Justino Lima, Primeira dizendo dama. muito bacana a entrevista com o nosso vice-prefeito. Primeira dama. E tem também o Rogério e o Lucena Martins, dizendo nosso futuro prefeito de Patos. Olha. Aqui, então você Não foi é bola de cristal. falar aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, agradecer a todos que estão nos acompanhando, interagindo conosco. Agora pedir mais uma vez, dê o like e inscreva-se em nosso canal. Ok, então, mas Jefferson e Ednei, e Delbrando, Everaldo que está aqui conosco e a todos que estão nos acompanhando aí, foi um bate-papo muito agradável. Nós ficamos bem à vontade aqui, como você tinha dito anteriormente. Eu tenho certeza que eu, durante esse tempo que ainda vou continuar aí com o Nabu, vou ajudar o nosso município, a nossa cidade. Eu acho que isso é obrigação minha. Quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Isso para mim é o ditado, mas se eu coloquei meu nome à disposição, eu tenho que trabalhar. Isso. Eu não vou ficar em casa me balançando na rede, né? Até porque o senhor foi votado do mesmo jeito que o prefeito. Exatamente. Então, correto o que você falou. Agora, realmente nós estamos num grupo bastante unido, Ednei e Jefferson. Aí eu tenho que realmente enfatizar o nome da deputada Francisca Mota, uma pessoa que, para a reeleição nossa aqui, foi uma das primeiras que levantou a bandeira. O vice deveria continuar sendo o professor Jacob. Hugo Mota foi na mesma linha dela e, na boa, vai na mesma coisa. A gente conversava, só que a gente não podia se expressar. Eu apostei minhas fichas também no senhor, quando em rodas de conversas se falava em fulano, em Beltrano, eu dizia, o vice é Jacob. O vice é Jacob novamente. Não, mas não, eu digo, é Jacob. Não, mas na boa não vai poder. Sim, daí, mas olha, é aquela história. Na política, eu comparo a política com o futebol. Você tem um centroavante que está ali fazendo gol, você vai tirar ele para quê? Vai mudar, né? Só se ele se machucar, né? Para poupar o cara. Mas tá dando certo, eu acredito que essa sucessão é natural, eu acredito. Isso tudo vem naturalmente aí. Vem naturalmente, isso aí não é nada forçado, não é nada empurrado de goela abaixo. Tudo é conversado, tudo é tratado com antecedência. O grupo político na Boa é muito experiente, tem muitas pessoas experientes e vão saber tomar as decisões certas nas horas certas. E andando com vocês dois aqui de lado, que com bola de cristal, aí as coisas se completam, né? Qualquer dúvida, pode nos consultar. Mas muito obrigado e me disponho aí, noutra oportunidade que houver aí, vocês podem me convidar que estarei aqui à disposição. Muito bem. Pois já chegamos ao final, né? Gostaria mais uma vez de agradecer aqui de público ao professor Jacob, vice-prefeito da cidade de Patos. Foi um bate-papo extraordinário, inclusive com várias participações. Nós gostaríamos também de agradecer a todos que interagiram conosco. E eu tinha esquecido, Jefferson, aqui, de mandar um abraço aqui para Rosana e para o Rogério Lucena. Você sabe quem é Rosana? Aqui pelo nome aqui não, mas... É minha esposa. Então aí aqui o abraço vai maior. Porque primeira dama. Ednei tá demorando a chegar em casa, ela já entrou aqui para ver se ele tá... se eu tô aqui mesmo. Agradecer também ao nosso querido Everaldo. Depois vamos trazer Everaldo aqui para bater um papo com ele Everaldo também, tem né? muita história. Mas aí, peraí, a gente vai chamar quem? Everaldo do PT, Everaldo da Telpa, da Tem que ser Telemar, um de cada da vez. Rede. Tem que ser um de cada vez. Ele tem história de onde ele E passou. eu quero saber essa história do saco, viu? Agradecer, que Everaldo é igual a Pigolinha, tem muita história, viu? Agradecer também ao nosso querido Hildebrando pela técnica e agradecer ao companheiro Ednei por mais um episódio aqui, dividindo a bancada comigo no Vitrines. Desejar a todos um forte abraço e até a próxima edição do Vitrines Patos. Obrigado, Jefferson, e até a próxima sexta com o empresário Brother Construtor, viu? Essa entrevista vai ser bacana. Ótimo.